Questão 17, Enem 2009, que fala sobre raio-x. Você já vê pela imagem aqui embaixo que é uma radiografia. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor que a da radiação ultravioleta. Bom, vamos fazer um parênteses aqui, só para entender um pouquinho o que é comprimento de onda e qual que é a relação entre comprimento de onda, energia e frequência. Vamos fazer um breve resumo aqui. Espero que você já saiba o que é frequência de uma onda, o que é comprimento de onda de uma onda. Tá? A energia de uma radiação eletromagnética qualquer é definida pela constante de Planck, que é esse H, tá? Vezes a frequência dessa radiação eletromagnética. Beleza? Então, mais importante aqui, isso aqui se chama constante de Planck. Tá? Se você quiser estudar um pouquinho mais, geralmente na física se estuda isso mais do que na química, tá? no ensino médio. Então a energia é diretamente proporcional à frequência. Então quando a gente pega o espectro eletromagnético, ou seja, se eu fizer uma linha aqui e dizer para você que a energia aumenta da esquerda para a direita, a gente vai passar por diversos tipos de radiação eletromagnética em intervalos, em regiões. Um pedacinho desse espectro aqui, que é chamado de espectro visível, ou seja, é onde estão as radiações com frequência característica que a gente consegue enxergar na forma de cores, que vai desde o vermelho até o violeta. Tá? Se a energia for um pouco maior do que a do violeta, a gente já vai entrar numa outra parte aqui que se chama ultravioleta. Se a energia for um pouco menor do que o vermelho, a gente vai entrar numa outra parte aqui que é o infravermelho. Tá? Com energia menor do que o infravermelho, as energias de micro-ondas, por exemplo. Com energia maior do que a do ultravioleta, as ondas de raio-x. Maior que raio-x, a radiação gama. Tá? Então, mais ou menos, a gente tem essa sequência aqui em ordem de energia. Quer dizer que a energia da radiação gama é maior que a do raio-x, que é maior que a do ultravioleta, que é maior que a do visível, que é maior que a do infravermelho. Tá? Ou seja, micro-ondas têm energia baixa, radiação gama tem energia alta. Como eu disse que a energia é diretamente proporcional à frequência, multiplicado por uma constante, então quanto maior for a energia, maior é a frequência de vibração dessa onda. Então aqui eu posso falar também que a frequência aumenta nesse sentido. Tá? E qual que é a relação entre frequência e comprimento de onda? Porque na questão 17 fala sobre o comprimento de onda de uma radiação eletromagnética. Não fala de energia nem de frequência. Qual que é a relação entre frequência e comprimento de onda? Vamos escrever uma expressão aqui, talvez não seja a forma mais correta, mas vai te ajudar a entender. O que é velocidade? Quando a gente fala de velocidade de um automóvel, por exemplo, a gente pode dizer que é uma relação entre a distância percorrida num determinado intervalo de tempo, quilômetros por hora, certo? Ou eu posso dizer também que é a distância percorrida em metros por segundo. Tá? Vamos pegar essas unidades aqui, metros por segundo. Metros por segundo. Se eu falar que isso é a mesma coisa que isso, você não deve se assustar. Tá? Se você se assusta, volta na matemática. Muito. Estuda muito a matemática. Tá? Então, metro dividido por segundo, ou metro multiplicado por 1 sobre segundo. Tá? É a mesma coisa, certo? Comprimento de onda é a distância entre dois picos dessa onda, ou a distância entre dois vales dessa onda. Então, o comprimento de uma onda pode ser dado em centímetros, pode ser dado em milímetros, pode ser dado em nanômetros, pode ser dado em metros. Então, é como se eu estivesse dizendo que esse metro aqui estivesse representando um comprimento de onda. E 1 sobre segundo? 1 sobre segundo é a mesma coisa que segundo elevado a menos 1. Isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui, o Hertz é uma unidade
de frequência. Então, 1 sobre segundo é a mesma coisa que frequência. Ó, eu peguei uma unidade de velocidade e associei isso com uma relação entre comprimento de onda vezes a frequência da onda. O comprimento de uma onda eletromagnética vezes a frequência da onda eletromagnética é a velocidade da onda eletromagnética. E qual que é a velocidade de uma onda eletromagnética? C. A velocidade de ondas eletromagnéticas, como a velocidade da luz, por exemplo, né? A luz visível, por exemplo, é uma onda eletromagnética e a velocidade da luz é c. Então, c, velocidade da luz, é igual ao comprimento vezes a frequência. Qual que é a relação entre frequência e comprimento de onda? Frequência, só reajustar essa equação. Ó. Frequência é igual a c, passar o lambda que está multiplicando, dividindo. C sobre lambda. Ou, finalizando o que eu queria deixar claro, é que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior for a frequência de uma radiação eletromagnética, menor será o seu comprimento de onda. Até porque C é constante, né? Velocidade da luz no vácuo, certo? Então, uma onda que tenha um determinado comprimento de onda, que é isso aqui, vai ter uma frequência mais baixa do que uma outra onda que tem um comprimento de onda mais curto, como essa aqui. Tá? Ou seja, comprimento de onda curto, frequência alta, ou seja, o número de repetições, o número de ciclos por segundo é maior. Comprimento de onda longo, número de ciclos por segundo é mais baixo, certo? A frequência é mais baixa. Então, nesse caso aqui, os comprimentos de onda aumentam no sentido inverso ao da energia e da frequência. Tá? Então, a radiação de raio-x, ela tem comprimento de onda menor do que do ultravioleta, menor que do infravermelho. Então, vamos fazer uma outra comparação. A radiação de infravermelho tem um comprimento de onda longo. Se a onda tem comprimento longo, a sua frequência é baixa. Radiação gama tem comprimento de onda baixo, então sua frequência é alta. Beleza? Voltamos para a questão. Então você já sabe que se tem comprimento de onda menor que a da radiação ultravioleta, significa que tem energia maior que a da radiação ultravioleta. Tá? Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico. E entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Bom, um filme fotográfico é uma película que contém substâncias químicas que reagem à radiação, à luz que incide sobre elas. Então vamos fazer um pequeno parêntese só para explicar um pouquinho sobre como que é feita uma radiografia. Hoje em dia, a gente faz tomografia computadorizada, é muito mais moderna, então às vezes você nem saiba do que se trata. Se você já fez uma tomografia, já viu a imagem toda lá no computador, digitalizado, tudo. Mas existia, há tempos atrás, uma coisa chamada de filme fotográfico. Fotográfico, tá? Que tem um material químico nele aqui, geralmente cloreto de prata. Uma outra aula a gente pode falar sobre esse material que tem na chapa fotográfica. Essa chapa, ela fica num local escuro e protegido, certo? Porque se ela receber radiação luminosa, mesmo que seja, ou raios ultravioleta, ou raio que for, ela pode se sensibilizar, ou seja, ela queima. Tá? E o que diz, né, para fazer uma radiografia é mais ou menos isso aqui. A gente pega um emissor de raio-x, tá? Esse raio-x que é emitido aqui é um raio-x que é produzido, não é nada natural, tá? Esse aparelhinho aqui, ele é ligado na tomada, o operador ou a operadora sai da sala para não ficar exposta ou ficar exposto a essa radiação, aciona, dá uma emissão da radiação, tá? E essa radiação, se não tivesse nada aqui, se não tivesse essa pessoinha aqui na frente, a radiação chegaria aqui no filme e queimaria o filme todo, tá?
Então, no próprio enunciado diz que quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação, certo? Então, você coloca a pessoa aqui na frente, manda a radiação. A radiação vai passar pela pessoa, vai interagir com a pessoa e vai chegar até o filme. Tá? Vamos supor, se essa pessoa fosse feita de chumbo, PB, ela bloquearia totalmente a passagem da radiação dos raios-x. Então, onde está a pessoa, não ia acontecer nada com a chapa radiológica, a chapa fotográfica aqui. E onde não tem a pessoa, a radiação X, né, passa, o raio-x passa e queima todo o filme onde não há a pessoa. Tá? Então aqui a pessoa bloqueia, mas onde não há a pessoa, a radiação passa, certo? E faria mais ou menos essa imagem aí com o filme. Acontece que nós não somos feitos de chumbo, não existe essa pessoa. Então a imagem não é desse jeito, tá? Nós somos feitos de carboidratos, proteínas, lipídios, né, que formam os músculos, a gordura, os ossos. Tá? E no geral, esses tecidos moles, músculo, pele, eles não são bons para bloquear a radiação X. Então a radiação X passa. Porém, nos ossos a gente tem cálcio. E o cálcio é um bom absorvedor dessa radiação X. O cálcio bloqueia. Onde tem osso, né, vamos supor que aqui tem os ossinhos da coluna, né, das vértebras, onde tem osso, o cálcio não deixa passar. Por isso que gera aquela imagem radiográfica. Tá? A parte clara de uma radiografia é onde a radiação X, onde os raios-x não passaram. Não passaram por quê? Porque tem osso. Então imagina que tem um pedaço de osso. Tá? Ó, eu sei desenhar osso muito bem, tá vendo? Osso. Aí você manda a radiação X aqui. Não vai passar nada. Quer dizer que o filme fotográfico, a chapa aqui, né, a chapa fotográfica, vai ficar branquinha. Agora, se esse osso tiver uma fratura, se esse osso tiver quebrado, vamos supor isso aqui assim, ó. Se o osso tiver fraturado, e você manda raio-x nele, o que vai acontecer? Aqui o raio-x não passa, mas aqui ele passa. Então, se você colocar um filme fotográfico aqui, o filme fotográfico vai ficar o desenho do osso branquinho aqui, o desenho do osso branquinho aqui, mas aqui em volta vai ficar tudo preto, inclusive ali onde o osso está quebrado fica preto porque a radiação passa, certo? Então é mais ou menos esse o princípio. Vamos voltar lá para o exercício que lá tem uma imagem radiológica real. Entendeu mais ou menos? Bom, então vamos continuar aqui. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada na figura abaixo. Então, colocou o pescoço da pessoa entre o emissor da radiação e a chapa fotográfica e apareceu essa imagem aí. Essa imagem é fruto da interação entre as radiações eletromagnéticas e o organismo da pessoa aqui. Tá? Então, olha só. Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção desta imagem, inclui-se a... Como eu falei um pouquinho antes, o que acontece aqui? A radiação X ela tem uma frequência relativamente alta e, consequentemente, comprimento de onda baixo. Quanto menor for o comprimento da onda, mais ela consegue atravessar os materiais, como, por exemplo, a radiação gama. Ela tem energia tão alta, tem comprimento de onda tão baixo, que ela atravessa quase tudo, que eu tinha falado lá na aulinha lá sobre poder de penetração, né? Capacidade de penetrar nos materiais. A radiação X também tem essa capacidade alta. Então ela atravessa os tecidos moles, como a pele, os músculos, a gordura. Porém, os ossos, como os ossos aqui da cervical, né? Da coluna cervical, do crânio, né? Do maxilar aqui parece que aparece um pouco também, do externo aqui, ó. Os ossos têm cálcio. Os átomos de cálcio, devido à sua densidade, eles são capazes de
absorver parte da radiação. Então, onde tem o osso, o raio-x não chegou na placa, então ela não queimou, então ela ficou ilesa. A placa foi queimada aqui, ó. Aqui chegou muito raio-x, aqui nessa região que está preta. Tá? Aqui nessa região que está branca, aqui, ó, ao longo dos ossos aqui, a ponta do ombro, aqui, esses ossos aqui de cima que eu não sei o nome, a radiação quase não chegou. Tá? Aliás, não chegou, tanto é que o filme ficou branquinho. Então vamos para as alternativas. O que a gente pode falar a respeito dessa imagem? A absorção da radiação eletromagnética e a consequente ionização dos átomos de cálcio que se transformam em átomos de fósforo. Se você estudar lá a radioatividade e tal, você pode ver que ocorre essa transmutação até espontaneamente. Né? O tório sofre um decaimento e vira rádio, o sódio sofre um decaimento e vira magnésio. Porém, se a gente fizesse uma radiografia, ocorresse ionização dos nossos átomos de cálcio e eles se transformassem em fósforo, a gente não poderia tirar a radiografia de qualquer jeito, porque ia mudar completamente a composição dos nossos ossos. Tá? E outra coisa é que a transformação de cálcio em fósforo envolve mudança de número atômico. Ionização é retirar ou doar elétrons para o átomo. Se você dá elétrons ou retira elétrons, ele continua tendo o mesmo número atômico. Né? O cálcio é 20, ele vai continuar sendo 20, ele não vai se transformar em fósforo. Então não tem esse efeito por dois motivos. Primeiro, que a gente estaria mudando a composição dos nossos ossos. Segundo, que ionização é efeito eletrônico. Tá? Transformação de cálcio em fósforo é mudança de número atômico nuclear. A energia envolvida é muito mais alta. Então é errado, não tem nada a ver a letra A. Letra B. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. Essa está mais condizente com a realidade, né? O cálcio dos nossos ossos absorve a radiação X, onde ele absorve os raios X, eles não passam e não queimam o filme. É onde fica mais branquinho aqui, é onde tem os ossos que têm um teor mais alto de cálcio. Então, a letra B está parecendo ser correta. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono. Ó, nosso corpo é cheio de carbono. Onde? Nas proteínas, né? Então, polipeptídeos tem cadeia carbônica longa. Carboidratos, cheio de carbono. As gorduras, cheias de carbono. Ou seja, nosso corpo é cheio de carbono. Tá? Sendo assim, se o carbono fosse capaz de absorver a radiação eletromagnética, não passaria nada. Seria como naquele desenho que eu fiz, o menininho de chumbo. Tá? Porque a gente é cheio de carbono. Se o carbono absorvesse, não passaria nada. O filme não sofreria, não teria essas imagens dos ossos. D. Maior refração ao atravessar os átomos de carbono do que os átomos de cálcio. Ou seja, quando a radiação está atravessando átomos de carbono, atravessa com uma determinada velocidade, quando atravessando o átomo de cálcio, atravessa com outra velocidade. É esse desvio da luz causado pelas diferentes velocidades que gera aquela imagem? Não. Senão a imagem não seria, se fosse cheia desses desvios, né, causados pelos diferentes índices de refração do cálcio e do carbono, a gente não teria imagens tão perfeitas dos ossos, né? Seria aquele monte de desvio, um desvio para a direita, outro para a esquerda, para cima, para baixo. Seria uma bagunça a imagem. Então não tem nada a ver com refração. E por último, letra E. Maior ionização das moléculas de água que de átomos de carbono. Olha só, nos ossos que geram essa imagem, a gente tem principalmente cálcio e fósforo, né? Fosfato de cálcio, hidroxifosfato de cálcio. Então aqui nos ossos a gente não tem nem carbono nem água em abundância. Então se é um efeito de ionização da água ou do carbono, né, independentemente, não faria essa imagem dos ossos. Então a imagem dos ossos leva a gente a crer que é uma interação do raio-x com algo que exista nos ossos. Tá? E não é carbono e nem água, certo? É cálcio que tem em grande quantidade. Beleza? Então, resposta correta, maior absorção da radiação por átomos de cálcio presentes nos ossos. Dúvidas? Escrevam nos fóruns de discussão. Bons estudos e até a próxima.